Por muito tempo, eu acreditei que parar de fumar maconha seria a coisa que finalmente consertaria tudo. Eu dizia a mim mesmo que, quando eu parasse, de repente me tornaria mais disciplinado, mais motivado, mais focado, e que aí sim minha vida realmente começaria. Eu seria mais feliz, mais produtivo, mais confiante. Calmo, mas no controle. Como se finalmente tivesse cruzado uma linha de chegada invisível. E especialmente nos períodos em que eu me sentia chapado e travado, essa história fazia todo sentido. Eu estava sem motivação, procrastinando, deixando os dias passarem, evitando coisas difíceis. Então, obviamente, o problema tinha que ser a maconha. Se eu simplesmente tirasse isso da minha vida, todo o resto entraria nos trilhos. Então, parar virou o objetivo. A solução. A linha de chegada. Até que chegou uma fase da minha vida em que eu realmente parei. E no começo foi incrível. Eu tinha mais energia, minha mente parecia mais clara. Eu sentia orgulho de mim mesmo. Acordava com aquela sensação de: caralho, eu tô conseguindo. Eu me sentia afiado, otimista, quase chapado de autocontrole. Por um tempo, honestamente, foi uma das melhores fases que eu já tinha vivido. E eu me lembro de pensar: se eu já estou me sentindo tão bem agora, imagina como vai ser quando eu tiver reconstruído minha vida por completo, quando eu estiver limpo há mais tempo, quando tudo finalmente estiver alinhado. Porque parar não era o fim ainda. Eu ainda tinha hábitos para consertar, objetivos para perseguir, uma versão de mim que eu ainda não estava vivendo totalmente. Mesmo assim, eu me sentia bem e estava convencido de que a melhor parte ainda estava por vir. Até que, eventualmente, eu cheguei naquele ponto que eu tanto mirava. Eu estava sóbrio. A maconha já não fazia mais parte da minha identidade. Eu estava sentado no meu próprio espaço, com minha rotina sob controle, a mente clara. Aquilo pelo que eu vinha trabalhando finalmente estava feito. E foi aí que algo estranho aconteceu. Eu não me sentia tão bem assim. Eu não estava miserável como antes, claro, mas também não estava feliz. Existia uma sensação meio vazia, meio sem graça, como se algo estivesse faltando. Eu já não sentia aquele mesmo brilho que eu sentia na fase em que estava ativamente parando e me reconstruindo. E pela primeira vez, eu percebi algo desconfortável. Eu não me sentia pior porque tinha parado de fumar maconha. Eu me sentia pior porque tinha parado de ir em direção a alguma coisa. Foi aí que tudo fez sentido. E, curiosamente, fez sentido porque eu já tinha vivido exatamente essa sensação antes. Só que não na vida real, nos videogames. Em jogos, sempre existe algo pelo qual você está lutando. Equipamento melhor, ranking mais alto, um personagem mais forte. E enquanto você está correndo atrás disso, o jogo é empolgante. Tem propósito. Dá vontade de jogar. Você fica dizendo para si mesmo: quando eu conseguir esse item final, aí o jogo começa de verdade. Mas então você consegue. Você entra no jogo. Fica parado. Olha para o seu personagem e não tem mais nada para fazer. A empolgação some. O mundo parece vazio. E de repente, você sente falta do desafio. Sente falta da jornada. Sente falta da fase em que você ainda não tinha terminado. Foi aí que eu percebi que a mesma coisa estava acontecendo com parar de fumar maconha. Todo esse tempo, eu achei que a liberdade estava no final da jornada, que a felicidade viria depois que eu parasse. Mas a verdade é que a parte mais poderosa de parar não era ter terminado, era me tornar alguém novo todos os dias. Eu estava ali, sóbrio com meu melhor equipamento, percebendo que a clareza, a confiança e o orgulho que eu queria não estavam me esperando do outro lado de parar. Eles já estavam ali, durante o processo. O que ninguém te conta sobre parar de fumar maconha é isso. Parar não te deixa feliz automaticamente. Não dá sentido à sua vida do nada. Não vira uma chave de travado para realizado. O que realmente muda a sua vida é acordar todos os dias e escolher o desconforto. Escolher a clareza. Escolher crescer. Mesmo quando é chato, mesmo quando é difícil. A felicidade não chega no dia em que você para de fumar. Ela é construída quando você percebe que está dizendo não para velhos hábitos.
Quando você aguenta emoções desconfortáveis em vez de fugir delas. Quando você encara o tédio, a ansiedade ou a solidão de frente, sem escapar. Mesmo quando você erra. Mesmo se tiver recaídas. Mesmo quando alguns dias parecem sem graça. É esse processo. E não a linha de chegada que gera a transformação. E é por isso que eu quis compartilhar isso por dois motivos. Primeiro, você precisa garantir que parar de fumar maconha não seja a única coisa pela qual você está trabalhando. Se você para sem construir algo significativo no lugar, essa sensação de vazio aparece. Igual quando você fica olhando para um personagem completo, sem nenhuma missão. Não precisa ser algo grande. Só precisa ser algo que dê direção aos seus dias. Segundo, e esse é o ponto mais importante, a vida que você quer pode estar muito mais perto do que você imagina. Não meses à frente. Não anos depois de parar. Mas semanas, ou até dias, depois de você parar de fugir de si mesmo e começar a escolher de verdade. No momento em que você passa a viver com intenção, clareza e coragem, você já está entrando nessa vida. Você não precisa de perfeição, não precisa de um ponto final imaginário. Porque a verdade é essa: não existe uma versão final de você. Não existe um momento em que tudo está pronto. Existe apenas a direção que você escolhe, todos os dias. Então, não desperdice essa fase da sua vida esperando se sentir vivo depois que parar. Você não recupera sua vida na linha de chegada. Você recupera sua vida no processo. E se você estiver disposto a permanecer presente nisso, esse talvez já seja o começo do melhor capítulo da sua vida.